como já foi apresentado. Estou com Rafael também. Então, estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês e para ensinar mais um pouco sobre algumas coisas da língua portuguesa que vocês vão ver durante o bimestre. A gente hoje vai falar sobre gêneros instrucionais. Esse nome é grande e feio, mas vocês vão entender. Prestem atenção que vocês vão entender direitinho. O que seria gêneros instrucionais? O que é algo instrucional? Um texto instrucional. O texto instrucional é um texto que tem como principal característica a informação. Ou seja, ele vai lhe informar, ele vai dar algumas diretrizes a vocês, e vocês têm acesso a esses textos no seu dia a dia, dentro da sua casa, alguns objetos, dentro do banheiro, na cozinha, até no quarto mesmo. Vocês vão achar esse tipo de texto dentro da sua casa. Esse tipo de texto, ele tem o objetivo de orientar você que está lendo na execução de uma tarefa ou de algo. Ou seja, esses textos, eles têm o objetivo de orientar você como você vai fazer algum tipo de atividade. Estão me entendendo? É uma linguagem. Esse texto também, pessoal, instrucional, usa uma linguagem extremamente clara. E tem alguns verbinhos que vocês vão identificar. O que é esse texto instrucional? É um texto que vai dar uma diretriz para você fazer. Vai dar alguns comandos, algumas pequenas ordens, usando alguns verbinhos. Pode ser um pedido, uma ordem. Vamos lá. Vocês em casa, vocês já viram, já devem ter visto na casa de alguém ou na sua casa, uma receita de bolo, uma receita de torta, que é um papelzinho com escrito algumas coisas lá. Como é que você deve fazer uma receita? Perdão, como é que você vai fazer um bolo? Como é que você faz um bolo? Aí tem lá, na receita, um papel escrito lá, os ingredientes que você vai usar para fazer o bolo. Todos os ingredientes, os ovos, a farinha de trigo e tudo mais. E também, além disso, tem um modo de preparo. Justamente no modo de preparo, pessoal, que você vai ver alguns comandos, algumas ordens. Coloque isso no liquidificador. Coloque os ovos. Coloque a metade da lata de creme de leite. Então, se a mãe de vocês forem fazer um bolo e vocês chegarem perto, na hora dela fazer, vocês vão ver tudo isso. Um papelzinho, que esse papelzinho se chama receita de bolo. A receitinha é o que sua mãe vai seguir, o passo a passo, para conseguir fazer o bolo. Para o bolo ficar pronto e você poder saborear o bolo. Então, pessoal, essa receita faz parte desse gênero. Esse gênero, como nós vimos aqui, ele tem como o objetivo dele é dar ordens e dar comandos, como na receita de bolo. Você tem comandos, você tem ordens que você vai seguir passo a passo para poder chegar no seu objetivo. Se você não seguir, vai ficar complicado de você chegar no objetivo daquela comida, qualquer tipo de comida. Então, a receita de bolo faz parte desse gênero, como vimos aqui, gênero instrucional. Tá entendendo? Então, toda vida que você vê uma receita de bolo, uma receita de uma torta, uma receita de chocolate, seja qualquer receita de comida, você vai lembrar que é um gênero instrucional. Esse nome é feio, é difícil, mas se você anotar direitinho no papel, você vai memorizar. Bem, pessoal, não só a receita de bolo, mas também
Alguma cartilha que a gente recebe na escola, às vezes, tem na parede, no mural da escola, uma pequena cartilha, que são orientações, às vezes, para nossa saúde, para nós não pegarmos algumas doenças comuns, por exemplo, como a dengue. E agora que a gente está vivendo na pandemia, nós temos a Covid, né? O coronavírus, que está, infelizmente, ainda abalando muitas cidades, o país inteiro. Então, o que vocês estão vendo aí na tela é uma pequena cartilha, pode ser chamado de cartaz também, das instruções, e vocês vão ver, se vocês olharem direitinho, não sei se dá para enxergar, alguns comandos. Lave suas mãos, vocês já viram na televisão isso? Lave suas mãos com água e sabão. Passe álcool em gel nas mãos. Evite tossir, espirrar, colocando, sem colocar o cotovelo, o braço. Evite pegar em determinados locais. Então, todos esses verbinhos, esses verbos, pequenos verbos, fazem parte do gênero instrucional. Fazem parte dessa cadeia que é a receita e a cartilha, o cartaz. Com certeza vocês já viram no mural da escola ou na sala de aula alguém entregando alguns panfletinhos com alguns comandos, dizendo o que a gente pode ou não pode fazer. E perceba, não é, como o Wesley já colocou para a gente nos slides anteriores, não é, alguns elementos que há nessa imagem, que é uma cartilha, como ele estava falando, alguns elementos próprios do gênero instrucional, né? Que é esse gênero, como o Wesley falou, que tem que ver com uma série de instruções dispostas de maneira bem objetiva para que você, o leitor, possa seguir, né, para realizar alguma atividade, alguma tarefa. Veja, nessa cartilha, alguns verbinhos, não é? Alguns verbos no imperativo, isto é, uns verbos que trazem, digamos assim, em seu significado, não é? Uma espécie de ordem, uma sugestão. Veja o verbo como o verbo informar, aqui, ó, informes, não é? É uma espécie de ordem ou sugestão. Não é? O verbo preparar, prepare-se. O verbo agir, haja, não é? Então, é importante, nesse sentido, quando a gente pensa nos gêneros instrucionais, atentar, não é, para esses verbos no imperativo, não é? Eles necessariamente eles comporão, né, eles farão parte deste gênero. Além disso, falando em termos de linguagem, nós temos em digamos assim, algumas modalidades do gênero, deste gênero, não é? Algumas outras, digamos assim, camadas ou alguns outros elementos de linguagem. Veja, eu acabei de citar alguns verbos interativos e há algumas informações aqui na tela, não é? Informações verbais, não é? Por exemplo, aqui embaixo da palavra informe-se, essa sentença, não é? Covid-19 é uma doença respiratória nova que foi identificada pela primeira vez. Quer dizer, é uma descrição, não é, do que é o Covid-19 e há algumas informações visuais aqui logo abaixo a respeito dos sintomas. Informações visuais e, portanto, não são informações verbais. Então, o que a gente pode concluir a partir disso? Que em algumas modalidades deste gênero interagem, digamos assim, a linguagem verbal, não é? E a linguagem não verbal. Perceba que essa cartilha é recheada de imagens. E essas imagens são todas, fazem parte da linguagem não verbal. É importante também a gente, digamos assim, como um leitor maduro, saber ler, não é? Todas essas enunciações, não é? Estas que estão no campo
da linguagem verbal e as que estão no campo da linguagem não verbal. Estão entendendo? Podemos ir em frente. Pronto. Isso mesmo, tudo que Rafael falou, pessoal. Por exemplo, eu vou ler aqui um trechinho da cartilha para vocês. Vocês já ouviram isso em vários lugares, na televisão, na escola. Evite contato físico com pessoas que tenham sintomas de gripe. Ou seja, ele está dando uma ordem, um conselho aqui, no caso. Evite contato físico. Evite tocar os olhos. Evite compartilhar copos. Então, todo esse verbo, lave as mãos frequentemente, com água e sabão. Cubra a boca com o antebraço. Ou seja, são verbos cobrir, lavar, evitar. São verbos que demandam uma ordem, um pedido ou um conselho. Não é simplesmente um verbo no indicativo, no subjuntivo. É um verbo que está dando uma ordem. Quando a gente lê, a gente está lendo, entendendo que é algo que para a gente fazer, para a gente agir. Então, evitar, lavar as mãos, passar álcool nas mãos. Então, a gente viu a receita de bolo e a gente viu essa cartilha. São dois subgêneros aí do gênero instrucional. Aí tem uma proposta de atividade aqui, pessoal. Prestem atenção. É algo simples. Procure em casa alguma receita de comida. Qualquer tipo de comida. Bolo, comida que você gosta. Alguma coisa que tenha escrito no papel. Alguma receita. Pode ser de bolo ou de qualquer outra comida. Procure todos os verbos que indicam pedido ou ordem. Como o Rafael falou, são aqueles verbos que pedem a você, que vocês leem e demandam que vocês façam alguma coisa. Como a gente viu no slide anterior, evite contato físico, lave as mãos, cubra a boca com o antebraço. Então, são ordens para a gente fazer e a gente tem que agir. Procure todos os verbos que indicam pedido ou ordem. Vocês vão pegar a receita e vai ter lá, na receita, coloque tantos ml de leite, coloque tantas gramas de farinha, coloque 2 ou 3 ovos. Então, são verbos colocar, inserir. É muito comum em receitas de comida ter esses tipos de verbos. Escreva esses verbos no seu caderno da escola mesmo. Vocês vão escrever só os verbinhos ou as frases que tem os verbos, os comandos, as ordens. E no final você fotografa, se você for possível, você conseguir fotografar o que você escreveu, a folha inteira, que você escreveu no seu caderno e postar no Sigeduc. Então, recapitulando. A receita de bolo tem, no modo de preparo, vários verbinhos. Mexer, colocar, acrescentar, juntar, untar também. Então, assim, aquecer, aqueça a manteiga, junte a cebola e refogue um pouco. Só nessa frase a gente tem 3 verbos. Aqueça, que é o verbo aquecer. Junte a cebola, que é o verbo juntar. E refogue, que é o verbo refogar. Embaixo, adicione a farinha, é outro verbo. Adicione a farinha e mexa rapidamente. 2 verbinhos numa frase só. Adicionar e mexer. Deixe dourar e misture. Tá vendo, pessoal? Deixe dourar e misture. Mais 2 verbos. Deixar e misturar. Ou seja, vocês vão fazer isso, olham a receita e vão identificar esses verbos e colocá-los no papel, no seu caderno da sua escola que você usa. E, se possível, só em você anotar você já vai aprender muita coisa.
Se possível, você tira uma foto no seu celular, da sua mãe, ou no seu, ou do seu pai, do seu parente, e coloca essa foto no Sigeduc. Se tiver dúvidas como é que faz, pergunte a mim, a professora, ao Rafael, que a gente lhe ajuda. Então era isso, pessoal. A gente falamos hoje da receita e da cartilha. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp. Não tenham vergonha. Podem chamar, que a gente vai andando e tirando as dúvidas de vocês. Olha só, para quem não é em casa não tem acesso a nenhum tipo de receita, não é? Você pode fazer o seguinte para cumprir, digamos assim, a atividade. Você vai pensar sozinho, consigo mesmo, o que eu preciso fazer de manhã. Então você vai listar as atividades que você vai fazer de manhã. O horário que você acorda, sei lá, 7 horas da manhã, eu preciso, o verbo do imperativo, tomar banho. Depois, vamos lá para outra informação. Eu devo estudar um pouco para matemática. E aí você vai compondo a estrutura desse gênero que nós estamos trabalhando. Não necessariamente, então, precisa ser uma receita de um alimento. Não é? Você pode aí compor, você pode elaborar, não é? Uma sequência de atividades, não é? Que você precisa desenvolver numa manhã. Tá bom, Vinícius? Pronto. Então, obrigada, né, os meninos, né, por essa aula. Diga, Boaz, você tem alguma dúvida? Levantou a mãozinha. Me diz aí a tua dúvida, pode falar. Esqueci. Pronto, então você vai tentando lembrar e qualquer coisa você coloca aí no chat, tá certo? Gente, é o seguinte, os meninos apresentaram para nós uma proposta de atividade, certo? Como é que nós vamos fazer essa atividade? A gente vai só modificar um pouquinho, tá certo, meninos? Nós vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer essa atividade que eles pediram, você pode procurar numa receita. Caso você não tenha uma receita em casa, você pode procurar até uma receita na internet, né, Rafael e Wesley também, dá certinho. Ou então você vai fazer essa listinha aí de coisas que você vai fazer durante o dia. Você vai anotar no seu caderno essas expressões que são denominadas de expressões de ordem, de conselho, né, de instrução. Então você vai anotar no seu caderno essas palavrinhas, essas expressões que vocês acham que denominam essa ordem, vocês vão anotar no caderno de vocês, e quando for na próxima aula, nós vamos apresentar, eu vou perguntar para vocês o que vocês fizeram durante a semana, quais foram as palavrinhas, quais foram as expressões que vocês encontraram como expressões de ordem, de instrução, de pedido, de conselho, e nós vamos dizer, certo? Então, essa vai ser a atividade da semana que a gente vai entregar na aula, ok? Mas eu vou postar outra atividade também no Sigeduc, que é uma atividade objetiva, que vai ser uma atividade pelo Google Formulários, tá certo? Que vocês vão fazer na quinzena, tá bom?